professor Altair. Então, quem são as nossas debatedoras da noite? A Karina Copati, que além de maravilhosa, é professora adjunta do Departamento de Educação, Política e Sociedade, Centro de Educação da Universidade do Espírito Santo. Foi embora. É pós-doutora, bolsista do PNPD da CAPES, né, na linha de pesquisa Políticas Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, do campus de Chapecó, doutora em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, graduada em Geografia pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo e graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional, a Uninter. Suas pesquisas se concentram na área da Geografia e Educação, principalmente nos temas políticas educacionais, livro didático, diversidades, educação geográfica e pensamento geográfico do professor. Esta é a Karina Copati. E teremos também a fala da Ana Kapczynski, né? Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo, na linha das Políticas Educacionais. Bacharel em Filosofia e licenciada em Filosofia pela UPF. Professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Passo Fundo, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Superior, o GPES, né? Vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Educação da nossa Universidade de Passo Fundo. Então, a temática dessa noite é políticas antidemocráticas e a fragilização da escola pública. Se as debatedoras me permitem, eu vou só fazer um breve comentário. Vou trazer para o grupo, né, o professor Altair bem sabe, assim, que desde que eu me coloquei em frente às leituras da Marta Nussbaum, ficou como uma referência para mim, né? E uma referência muito forte mesmo, tanto que sempre que eu vou fazer alguma leitura ou me preparar, tem sempre algo da Nussbaum que me, né, que assopra no meu ouvido, assim, é impressionante. E hoje, né, retomando o nosso capítulo, né, Karina, no livro, né, lendo ali, me veio com clareza e pensando no contexto que nós estamos vivendo, né, inacreditável contexto que nós estamos vivendo, inacreditável e inaceitável momento histórico, né, num contexto geral, aquela passagem da Nussbaum, lembram? Quando ela dizia assim, atravessamos uma crise de grande amplitude e de grande envergadura internacional, lá nos escritos dela. Não falo da crise econômica mundial iniciada lá em 2008. Falo de que, apesar de passar despercebida, se arrisca a ser muito mais prejudicial para o futuro da democracia. A crise planetária da educação. Né? Então, acho que se em outros tempos a gente leu e a gente entendeu que esse pensar da Nussbaum se adequava ao que nós estamos vivendo, o desdobrar do passar desses 2 últimos anos, fez com que esta fala se tornasse ainda mais pertinente, né? É uma crise humanitária, é uma crise das humanidades e, por consequência, uma crise da educação. E realmente uma fragilidade que eu diria assim no nosso tema, da escola pública, da educação, seja ela em que instância, né, se encontre, em que nível se encontre. Isso, então... Obrigada por essa calorosa acolhida no nosso grupo, então muito bom também reencontrar a Rosana, reencontrar a Karina e todos os colegas e as colegas, professor Altair, enfim. Bom, enfim, esse tema, assim, eu convivo com ele diariamente, então a gente percebe muito presente essa questão na educação básica pública, sobretudo no ensino fundamental. Na educação infantil também, mas a gente percebe também um cerceamento sobre o que a gente pode e o que a gente não pode falar. Então, a cada pouco a gente recebe instruções, principalmente agora na época de campanha política eleitoral, enfim, a gente já recebeu instruções, né, para evitar certos temas controversos e tal,
mas a gente sabe que, no fundo, é uma lei do silêncio, né? Cada vez mais nos coagem a definir o que a gente pode, o que a gente não pode falar dentro de uma sala de aula, ou pelo menos, né, não deve falar numa sala de aula. E a gente, como professora de filosofia, eu vejo bem naquela perspectiva que o professor Altair trouxe, é um pensamento de risco. Então, cada vez que a gente vai para uma aula, sempre a gente tem muitos receios até do que a gente fala e de como buscar estratégias para falar aquilo que é preciso falar nesse momento, e até enquanto uma análise filosófica, uma análise crítica que faz parte, então, da disciplina de filosofia. Mas acredito que em todas as outras disciplinas também se tem esses cerceamentos também, porque acaba entrando em muitos assuntos que talvez as políticas, né, quem está à frente do governo hoje não está querendo que seja falado na escola. Isso já para início de conversa, né, já vai contra aquela ideia que o Gert Biesta coloca, que a gente fala aqui no nosso texto, de que uma escola democrática ela deve promover a experiência com todos os assuntos, com todos os conteúdos. Então, na contramão dessa ideia de que a escola, principalmente com a reforma do ensino médio, deve direcionar estudantes para aqueles conteúdos, para aquela formação que interessa mais, que está mais próxima do gosto, da afeição dos estudantes e das estudantes. Então, o Gert Biesta, ele faz essa reflexão que estudantes devem fazer a experiência com todos os assuntos, quanto maior for o leque de contato com diferentes conhecimentos, teorias, temas, assuntos, isso é mais importante ainda para a formação de estudantes numa sociedade democrática, ou dentro de uma ideia de educação democrática. Então, o texto que nós escrevemos, eu, o professor Altair e a Andressa Bessa Machado Lima, traz como título Políticas Antidemocráticas que Fragilizam a Escola Pública, Desafio das Políticas Educacionais. Então, a gente começa o capítulo com a epígrafe da Hannah Arendt, que diz o seguinte: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Então, essa epígrafe, ela nos faz pensar e até reafirmar algumas posturas pedagógicas, até de mostrar a fragilidade das pedagogias não diretivas. Então, a gente saiu de um modelo de educação tradicional, né, que ainda nós tivemos, uma educação do silenciamento, muitas vezes, de estudantes que apenas tinham que aprender e responder nas provas o que aprendiam dos conteúdos, e parece que a gente também polarizou para um outro lado, onde tudo tem que estar centrado no interesse, na vontade da criança e de adolescente. E a Hannah Arendt, ela chama a atenção, né, que a educação deve ter um equilíbrio entre aquilo que a escola deve ensinar, então já fala do nosso papel enquanto docentes, que a gente tem sim a tarefa, né, de levar conhecimentos, levar o mundo cultural que a gente adquiriu ao longo da vida, enquanto uma geração adulta, mas também a escola ela não pode ser tão fechada a ponto de não permitir que os adolescentes, as adolescentes, crianças tragam essa novidade, que tragam a sua contribuição, então, para renovar o mundo. Que a Hannah Arendt parte desse pressuposto de que se a gente silenciar as gerações mais novas, isso seria uma desgraça para o mundo, porque isso não permitiria renovar o mundo. Mas o nosso texto, então,
ele fala das políticas antidemocráticas, então a primeira ideia que a gente traz é que as políticas antidemocráticas, elas despolitizam a escola. Então, aqui nós já temos um problema, que o momento que ela despolitiza, que ela não permite essa participação, ou ela vem muito como uma norma, uma normativa, isso acaba enfraquecendo o próprio sentido de educação e, mais ainda, na perspectiva de uma educação humanizadora, uma educação humana, que pensa o sujeito na sua totalidade como um todo. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o texto que a gente escreveu, né, sobre os aspectos metodológicos, a nossa pesquisa se caracteriza como natureza básica, qualitativa quanto à abordagem do problema, de caráter teórico e documental. Então, a referência básica é a obra do Baum, Aguirre e Brown, Como as Escolas Fazem Política, Atuação em Escolas Secundárias, e também a gente tem outras literaturas, então, que nos apoiaram nessa nossa investigação e na construção do nosso texto. Então, a Hannah Arendt, que a gente citou a epígrafe, Gert Biesta, Macheline Simons. O Gert Biesta ele também dialoga com a Hannah Arendt, com Macheline Simons. O Jefferson Maynardes, também algumas leituras aqui do JEPS, de alguns textos anteriores, sobretudo aquele texto que o professor Altair, a professora Karina escreveram sobre a teoria, que a gente utilizou no terceiro capítulo, o Júnior, o Evandro, demais participantes do JEPS. Então, aqui já seria assim, um pouco injusto até a gente citar e não deixar, de repente, alguém de fora. E também a gente se embasou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 939496, e também algumas análises sobre a Lei 13.415 de 2017, então, que ela acaba reafirmando esse caráter antidemocrático, principalmente nesses últimos anos, e que a gente está vendo agora os resultados dessa lei. O nosso problema de pesquisa, então, seria de que forma as políticas antidemocráticas em curso instrumentalizam e fragilizam a escola pública e a tornam subserviente aos interesses neoliberais. Então, nosso objetivo de pesquisa seria analisar a relação da democracia com a universalização da educação básica, que a gente acabou fazendo esse diálogo com a LDB, então, até que ponto a universalização do ensino ela é democrática, ou ela proporciona que uma escola seja democrática ou não. Será que o fato da gente ter, né, o direito universal à educação dos 4 aos 17 anos, isso é suficiente para que a educação faça essa experiência com a democracia? A primeira sessão discute a relação entre o direito universal à educação básica e a democracia, partindo da hipótese de que, em geral, as escolas recebem e aplicam as políticas educacionais de maneira acrítica, o que colabora com a implantação de projetos antidemocráticos na educação. A segunda sessão investiga sobre a contribuição da escola pública para o fortalecimento da democracia. Com base em Biesta, teoriza sobre o conceito de escola na atualidade e o dever de resistir à ideologia neoliberal que define o modelo de educação vigente. Então, aqui a gente traz a ideia de que, apesar de todos os problemas que nós temos ainda, né, das políticas antidemocráticas, ainda o direito universal à educação ele é muito importante para que a gente pense uma educação democrática. A segunda sessão, essa aqui eu já li, a terceira sessão analisa a importância das pesquisas em políticas educacionais como estratégia de resistência. E o texto finaliza propondo que as ações educativas sejam assumidas como praxis para que a escola seja democrática de fato. Então, esse tema a gente coloca muito mais como uma proposta de continuidade do estudo, do que, assim, que a gente tenha teorizado sobre esse tema da praxis, até porque a gente não teria condições de fazer isso no limite de um texto de 12, 13 páginas. Mas, enfim, a gente coloca que as ações elas precisam ser assumidas como praxis, enfim, que nós, docentes, também
né, precisamos nos engajar também, participar mais de toda essa construção e aplicação das políticas educacionais, na organização curricular. Então, a gente defende muito a importância da pesquisa, né, o quanto é importante hoje a atuação de professores, professoras que pesquisam, que tenham essa relação ainda com grupos de pesquisa para repensar a sua própria prática e até para compreender. Então, se a gente parte de uma ideia de que as escolas, em geral, ainda recebem de uma maneira crítica, talvez esteja faltando também esses espaços em que a gente possa fazer essa reflexão e compreender tudo isso, até porque a formação continuada que nós temos hoje, ela está ainda muito focada no pedagógico e muitas vezes nem no pedagógico está focada, acaba sendo formações muitas vezes superficiais, motivacionais, que não proporcionam esses espaços de reflexão necessários para a compreensão do que está implícito, o que está permeando todo esse processo das políticas educacionais e por que elas se colocam como antidemocráticas. As ideias centrais do estudo, então, seriam a carência de pesquisas em políticas educacionais, principalmente de docentes que atuam nas escolas básicas, né, participar de grupos, de projetos, de espaços de pesquisas. O caráter normativo das políticas educacionais, em geral, respaldado pela aplicação nas escolas sem critérios de análise crítica. Não raras vezes, as equipes gestoras das escolas esforçam-se para aplicar decretos e leis em vista de status e reconhecimento social do trabalho, resultando em competição entre as escolas. Então, a própria forma como a política chega, muitas vezes, até promovendo alguma forma de recompensa para quem melhor aplicar certas políticas, acaba colaborando para que eu me refiro aqui a equipes gestoras, que normalmente são as equipes que estão mais à frente na organização da escola, mas, enfim, a escola como um todo. Até porque muitas vezes se oferece recompensas para as escolas que melhor aplicam certas políticas. As hipóteses iniciais da pesquisa: a universalização da educação básica representa apenas um aspecto da democracia, embora importante, ele representa apenas um dos aspectos. A deliberação das políticas concentrada nas instâncias do governo e na forma como as escolas implementam as políticas transparece o caráter antidemocrático que faz da educação um mero instrumento de produtividade que atende aos interesses mercantilistas. O distanciamento entre a pesquisa em educação e as práticas escolares, a instrumentalização, o que se justifica pela carência de análises que poderiam ajudar a entender e a resistir a esse sistema. Isso se deve à concepção amplamente compartilhada nos meios escolares de que a pesquisa em educação é um trabalho acadêmico que compete às universidades, enquanto a docência na escola básica é o lugar da prática de ensinar conteúdos e competências. Então, eu que atuo na educação básica, a gente ainda percebe muito presente essa ideia de, bom, quem pesquisa é quem está na universidade, os professores, professoras de universidades, quem está num curso de pós-graduação, e quem está na escola, então, vai fazer a educação, vai praticar a educação. As políticas de instrumentalização retroalimentam a precarização da escola, reforçando o descrédito na educação. Então, as próprias políticas antidemocráticas, elas acabam fragilizando a educação. E isso acaba também gerando um descrédito, um enfraquecimento também do nosso papel, a nossa referência como autoridade também dentro da escola, né, enquanto alguém que coordena o processo educacional frente às crianças e adolescentes, como alguém que tem o conhecimento. Então, isso também colabora para o enfraquecimento do nosso referencial de autoridade. Com base na constatação de Baum, Aguirre e Brown,
Constatamos que a leitura crítica das políticas educacionais induz as escolas ao ajustamento às leis, a perseguir padrões de qualidade e modelos de instituições de destaque, pressão por desempenho, padronização da política em diferentes contextos e altos níveis de conformidade com as políticas. Então, se existe uma avaliação em larga escala, muitas vezes a pressão, a preocupação maior é para que as escolas deem conta de ensinar alguns conteúdos, para que se tenha um resultado satisfatório nas provas, e se deixe, né, de lado muitas outras questões que também são muito importantes na educação. Os percursos antidemocráticos que atravessam as políticas educacionais colaboram com a fragilização da escola pública, transformando-a em instituição subserviente à implantação das políticas neoliberais. Então, se nós temos, eu me refiro nós enquanto escola, mas enfim, como comunidade também, se a gente aceita que pessoas que estão nas instâncias do governo decidam as leis e a gente aplica, isso acaba facilitando para que esse sistema ele se fortaleça e se reproduza. Então, para tal análise, recorremos à crítica de Biesta sobre o viés utilitário da escola predominante nas políticas neoliberais. O autor observa que o teor das políticas educacionais designa uma função que não corresponde ao que a escola deveria ser, pois o caráter funcional atribuído à educação afasta a escola do seu sentido originário de tempo livre, ideia referida a Macheline e Simons. Então, que a escola deveria ser aquele espaço de tempo livre, de tentar coisas, de fazer experiências, de talvez experiências que não deem muito certo, mas uma escola que se tem uma pressão por rendimento, por resultados, não se permite muitas vezes se fazer essas experiências que talvez, né, não tenham o resultado almejado e que também é importante na educação, né, como fazer numa roda de conversa, fazer algumas coisas, como temos eu não lembro bem o autor Bachelard, se não me engano, que fala da importância também da pedagogia do erro. Então, quando a gente faz alguma coisa que não dá certo, né, muitas vezes a gente tem uma referência assim que nos rende muito mais em aprendizado do que quando a gente faz e tudo dá certo. Isso, o ócio criativo. Obrigada, colega. Muito importante que a escola também tenha esses espaços. Em diferentes momentos históricos, a noção de escola inovadora mostrou-se como estratégia de ajustamento da educação às leis do mercado e aos ditames do neoliberalismo. O Macheline e o Simons observam que o que se faz por meio da escola e na escola é determinante para que a educação seja ou não democrática. Então, a escola ela é uma instituição estratégica para reproduzir um modelo de sociedade, seja ele mais democrático ou menos democrático. Mesmo assim, a escola é o lugar da democracia por excelência, porque retira crianças e adolescentes da ordem social e econômica desigual, oferecendo a chance de deixar o passado e antecedentes familiares para oportunizar tempo igualitário. Então, só o fato de proporcionar, de garantir o direito de estar na escola, de permanecer na escola, isso também já é muito importante no que se refere à educação, uma educação democrática ou uma educação para a democracia. Então, porque proporciona que estudantes, independente dos seus antecedentes, das suas origens, da sua condição social, tenham oportunidade de aprender mais, enfim, e de conseguir uma situação melhor de vida, uma compreensão melhor do mundo, enfim, uma capacidade de participar, inclusive, dos espaços de decisão. Para ser democrática, a escola não pode ser o espaço e o tempo para reproduzir a ordem social ou os interesses das suas elites, ser reduzidas a uma máquina lucrativa, aos moldes empresariais, e ajustada à ideologia neoliberal classista, hierárquica, moralista e fundamentada em privilégios e exclusões. Então, também a gente não pode admitir que mesmo numa rede pública, por exemplo, se tenha escolas
referência, né, que tem um compromisso maior com a educação das crianças e adolescentes, e outras escolas sejam tanto esquecidas até pelo poder público e que tenham uma dificuldade maior, até pelo contexto, pelas condições muitas vezes físicas, materiais, de proporcionar, né, uma educação mais, assim, com a qualidade, acho que não seria a melhor palavra, mas uma educação que prepare mais essas crianças e adolescentes para serem pessoas que vão interagir e viver em sociedade. Os autores estudados encorajam a denunciar a instrumentalização da escola e a repensar as políticas educacionais direcionadas pela ideologia mercantilista, que se apresentam como antidemocráticas, assim como a repensar o seu sentido como forma de resistência às injustiças do projeto de sociedade classista que faz da escola mero instrumento de manutenção da ordem social, com seus privilégios e exclusões. A escola revela a tensão entre a necessidade de atender às exigências sociais e a de preservar-se dessas exigências. Então, aqui, Rosana, me lembra também a Marta Nussbaum, que ela diz que a educação deve contribuir no desenvolvimento de capacidades. Então, a escola ela também ela precisa pensar a sociedade e preparar as novas gerações para interagir com essa sociedade. Só que a gente precisa também ter esse discernimento, né, o que é importante que a escola ela colabore, que ela traga na formação das novas gerações, e o que a gente deveria, quais exigências a gente não deveria não aceitar, que são colocadas e muitas vezes impostas às escolas, mesmo que de uma forma um tanto dissimulada. Em meio às disputas de interesses que atravessam as políticas educacionais, a escola precisa encontrar o equilíbrio entre a sua tarefa de educar e as funções a ela delegadas. A ênfase no desenvolvimento de competências exclui outras ações essenciais à formação humana e assim enfraquece a sua característica democrática. Na condição de provedor da escola pública, o Estado exerce controle por meio de políticas educacionais, convertidas em normas, decretos e burocracias, resultando em ações muitas vezes alheias ao compromisso com a democracia. O caráter utilitário tem burocratizado a escola com prescrições curriculares, relatórios e avaliações em larga escala. Então, tanto uma cobrança no sentido daquilo que a escola deve fazer, como também dificultando, muitas vezes, que docentes tenham até um tempo, tenham condição de ter uma formação mais robusta para atuar nesses espaços. E então, diante dessas políticas antidemocráticas, o Biesta questiona se ainda há escolas ou se a educação foi transmutada em trabalho e produção. Então, cada vez mais a escola vai assumindo esse caráter de mais associado à produção, né, e não a uma educação, uma formação pensada de um ser humano como um todo, que o Biesta ele fala que a escola deve pensar crianças e adolescentes que serão pessoas adultas. Então, a escola precisa contribuir na formação de sujeitos, de pessoas em processo de amadurecimento. Então, aqui o terceiro capítulo, que seria mais, então, o nosso enfoque aqui, que o Biesta nos provoca também, que uma das formas de resistência muito importante seria escrever, então, a teorização, a pesquisa. Então, enquanto a gente apenas fala sobre essas questões, talvez isso vai ter um reflexo menor do que quando a gente escreve sobre isso, quando a gente teoriza, quando a gente vai buscar fundamentos teóricos, quando a gente produz material, por exemplo, o livro que a gente escreveu, a gente tem produzido, escrito ao longo desses anos, são registros que ficam para o acesso das pessoas, né, de pessoas, né, que têm um alcance maior, que também por muito tempo. Então,
o quanto a teoria ela é importante, a teorização, a gente escrever sobre o quanto isso é também importante como uma forma de resistência a tudo isso que está sendo colocado. Então, a gente também precisa, até no campo, quando a gente fala no início do nosso estudo que ainda existe uma carência de teorias, de estudos, de pesquisas em políticas educacionais. Então, no terceiro capítulo, a gente reforma a importância de escrever. Então, aqui no caso do Brasil, aqui que a gente fala um pouquinho, né, sobre, por exemplo, a reforma do ensino médio, ali, que é uma das políticas antidemocráticas, que inclusive aqui o GEPES tem uma inserção já de pesquisa sobre, os cortes de verbas e bolsas destinadas à educação, retirada das humanidades do currículo, a superficialidade da formação docente inicial e continuada, também a formação à distância, então o quanto essas também, além da necessidade de pesquisas, também o quanto a formação superficial, muito carente até de um embasamento teórico, de uma fundamentação teórica, também ela fragiliza, ela vai reproduzindo um ciclo de fragilidade na educação, enfim, e contribuindo para o fortalecimento de políticas antidemocráticas. Então, a gente defende a importância da pesquisa, dessa aproximação das universidades com as escolas, então, para a produção de teoria, conhecer a realidade, falar sobre. O Bal e Mainardes, Favre e Toineto, então, também escreve e reforça essa ideia de que a teoria é um veículo que instiga a pensar diferente, é uma arena para forjar hipóteses audaciosas e análises provocantes. A teoria é destrutiva, disruptiva e violenta, pois oferece uma linguagem que desafia o pensamento hegemônico e possibilita formas diferentes de pensar daquelas que foram instituídas pelos grupos dominantes. A teoria tem o efeito subversivo de trabalhar sobre e contra as práticas predominantes de sujeição ideológica. O Biesta, então, que também ajudou a fundamentar o nosso texto, ele defende que a educação deve ajudar crianças e adolescentes a entrar de uma forma concreta e adulta no mundo. Então, a importância de desenvolver essas capacidades que colaboram para o amadurecimento de crianças e adolescentes, uma forma que torna possível existir nesse mundo sem se posicionar no centro deste, possibilitando uma qualidade do crescimento e evitando um modo egológico de ser no mundo, elementos que se revelam necessários e imprescindíveis para uma forma responsável e democrática de viver. Então, a gente precisa também proporcionar, enquanto escola, experiências que levam ao amadurecimento, de enfrentamento até essa infantilização, como a gente tem comentado algumas vezes. E uma outra questão, então, evitar o modo egológico. Então, hoje se tem muito aquela ideia que a minha verdade é absoluta, né, que a minha palavra deve ser a última, que a minha palavra deve prevalecer também. Então, entendo também dessa forma que a escola, o diálogo numa sala de aula, a experiência do diálogo também ela vai proporcionar, vai nos fazer perceber que existem formas diferentes de pensar e que o momento que a gente analisa, a gente pode pensar de uma forma mais coerente, enfim, de uma forma mais refinada sobre aquilo que a gente, sobre até os próprios conteúdos de aula e também sobre a pesquisa em políticas educacionais. Então, a qualificação não é a única coisa que importa. A escola deve ter uma concepção mais ampla de educação, resistindo às contínuas tentativas de reduzi-la à qualificação, a cumprir uma função na sociedade, sendo subservientes aos ditames instrumentais de preparar para o mercado do trabalho.
que aqui em si já constitui uma falácia, porque hoje a gente não sabe quais serão as exigências do mercado do trabalho, né? Apesar de que até o Macheline e o Simons, eles falam que preparar para o trabalho teria que ser de acordo com as necessidades de uma empresa, teria que ser algo mais in loco, mas mesmo hoje, se a gente for pensar uma formação que prepare para o mercado do trabalho, é muito difícil, até porque o próprio trabalho ele está se modificando muito, né? Os tipos de trabalho, a forma de trabalhar, inclusive nas profissões. Pensada dessa forma, a escola se torna uma espécie de refúgio em que outros modos de ser e estar juntos, juntas, possam ser praticados, e também para superar a cultura da infantilização. Então, para finalizar, a universalização da escola é apenas um aspecto da democracia, embora importante, ele é apenas um dos aspectos. Então, pensar a escola como um espaço democrático vai muito além, então, de apenas estar na escola, de apenas ter o direito garantido de estar na escola. Às vezes parece que os docentes e as docentes não fazem política, que a política os faz. Então, porque a gente muito mais acaba aplicando, aceitando aquilo que essas normas que vêm até nós, do que a gente, né, se posiciona, enfim, e discute, analisa o conteúdo, né, o teor dessas políticas. Muitas políticas são incorporadas na documentação da escola, limitadas a burocracias para fins de auditoria e prestação de contas. Então, além dessa questão da aceitação passiva, muitas vezes, né, enfim, sobre o que vem de normas, também, por outro lado, quando se faz um projeto político-pedagógico. Então, muitas vezes, aquele projeto está lá muito mais porque há uma exigência que se faça, e a gente nem tem, a gente trabalha numa escola e a gente nem tem o conhecimento das teorias, né, do que compõe aquele documento que é importante, que organiza todo, que deveria organizar todo o trabalho da escola. A escola democrática deve desenvolver capacidades que não se limitam aos talentos e aptidões naturais dos estudantes e das estudantes, então aqui o Besta, que ele reforça essa ideia, mas sim proporcionar experiência com diferentes saberes, e a escola deve resistir às tentativas de manter a educação afastada das questões básicas, existenciais, e que dizem respeito à vida e não apenas à sobrevivência. Então, aqui a gente reafirma que a formação na educação básica, ela precisa ser uma educação ampla, que não pense apenas a sobrevivência, uma formação, uma instrução para o trabalho, por exemplo, mas que ela precisa nos trazer, né, teorias, capacidades de analisar e de compreender a vida, o mundo, para muito além, né, de uma técnica que possa ser aplicada. Então, assim, são algumas questões do nosso texto que a gente trouxe para contribuir, e agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar conversando com vocês. Que bacana, Ana. Muito obrigada, né? Agradecemos a Ana pela brilhante explanação, né, Ana, de todo esse conjunto de reflexões, na verdade, provocações que você nos fez. Karina, está contigo agora a palavra. Obrigada, Rosana. Obrigada, colegas, professor Altair, Karina, o Evandro, Júnior, enfim, todo o grupo que confiaram na gente, né, para fazer a atividade hoje, para falar um pouquinho das nossas reflexões a partir dos textos, né, e dizer que foi um prazer fazer parceria com a Rosana, com a Patrícia, né, na construção desse texto. Agradeço pela confiança, mais uma vez. Trago aqui alguns elementos a partir do texto, né, e o nosso texto não dialogou de modo muito direto com as políticas antidemocráticas, e aí, por isso, a gente inverteu, deixamos a Ana falar primeiro, e a Ana tem, né, uma experiência espetacular, um conhecimento gigante. Eu sempre digo que eu invejo, né, no bom sentido, os filósofos, porque
a capacidade de leitura, de interpretação, enfim, que vocês da filosofia fazem, contribui muito para a nossa formação, né? Eu sou da geografia, e aí cumprimento meus colegas que estão aqui, do GEPES, colegas da geografia, né? Eu vi que tem a Grazi aí, a Eliane lá de Itapejara, né? Eu saí de Itapejara, mas enfim, quando eu vejo o pessoal, fiz até o chimarrão, né? Para matar um pouquinho da saudade, né? Só não tenho saudade do frio. Enfim, muito bem. Estou controlando aqui o tempo também para ficar, né, mais ou menos. E sem delongas, então, o nosso capítulo é o capítulo 13, bem sugestivo, né, também. Atuação da política na escola, provocações diante dos problemas educacionais e sociais somatizados pela pandemia da Covid-19. Nós tentamos fazer uma articulação a partir daquilo que nós já viemos debatendo e construindo na caminhada de cada uma, né? A Patrícia na área de educação física, na saúde, na educação estética, eu trabalhando nas políticas educacionais, e aí tendo um olhar também nessa perspectiva, a Rosana também, sempre com seu conhecimento muito amplo, e assim, a Rosana é uma inspiração para nós, né, também. E aí nós fomos tecendo esse capítulo, fomos construindo algumas possibilidades para pensar o que tem sido feito na educação, e o que se desenvolveu no contexto da pandemia e no contexto atual desse desgoverno, né? Nós partimos também do Boll, da Marguire e de Brown, no sentido de trazerem as maiores provocações, vamos dizer assim, exatamente porque era o material que nós estávamos lendo no grupo e que foi muito importante para a gente avançar depois de ter trabalhado com Marta Nussbaum, né? No sentido de pensar os desmontes e o desdobramento daquilo que vem acontecendo no modelo de racionalidade neoliberal. Então, eu me tomei a liberdade, né, de colocar algumas coisas do texto, mas alguns elementos aqui, algumas imagens, algumas ilustrações eu vou trazer para provocar um pouquinho. Eu acho que é bem pertinente nesse contexto, nessa reta final aí de pensar mudanças no contexto político do Brasil, né? E aí nós começamos pensando que a dimensão, né, dos referenciais, a potencialidade dos autores nos ajudou a construir esse que é um texto teórico-bibliográfico, trazemos, né, uma perspectiva reflexiva na pesquisa e nos ancoramos nos autores, como eu comentei, na obra Como as Escolas Fazem as Políticas, atuação em escolas secundárias. E uma pergunta que adaptei um pouquinho, né? Em que medida, pela atuação política na escola e a atuação política da escola, é possível provocar transformações que contribuam a um processo educativo ou no sentido de uma educação de qualidade, né? Nós temos aí um contexto, se nós pensarmos o contexto histórico brasileiro, sempre foi de muitas dificuldades de implementação, de fato, de uma educação de qualidade em todos os estados, em todas as escolas do nosso país, né? Nós temos muitas desigualdades. E pensar a atuação política na escola, da escola, os autores nos provocam nesse sentido, que é pensar que sim, a escola tem uma atuação política, e é preciso a gente sair daquela ideia, né, de que os professores são técnicos que vão aplicar, entre aspas, propostas que chegam externas à escola, né? Para isso a gente precisa investir na educação, precisa criar essas consciências nos professores. O texto foi dividido em 2 momentos. Então, o primeiro, a gente teceu reflexões sobre o contexto atual, agravado pela pandemia, falamos, né, do contexto político, histórico, social, econômico do Brasil, e o segundo trazendo mais essa dimensão de defesa da atuação política da escola, no sentido de pensar o acesso à educação como direito e uma educação mais equitativa, democrática, emancipadora, humanizada e sensível. São muitos desafios, né? São muitos elementos, mas a gente precisa pensar que tem muita escola fazendo isso, ou dentro das escolas tem muitos profissionais fazendo isso. Reconhecer, né, esses processos, os avanços que nós tivemos numa perspectiva crítico-emancipadora, né, pensando uma educação voltada para a transformação social, que é o nosso desafio e a necessidade que nós temos no país.
Gostaria de registrar que hoje pela manhã nós tivemos uma banca, né, e o Altair estava presente na Federal da Fronteira Sul, e ele deu uma aula de história para pensar as fragilidades do Brasil enquanto república, né? Então temos também que olhar para o contexto histórico de formação do nosso país para perceber os desafios que nós temos ainda, que não são só de conteúdo, de currículo, né, nas escolas, mas temos muitos elementos aí. Então, trouxe alguns elementos aqui do texto mesmo, né? Um deles é pensar no caráter público, né? Apesar do caráter público, gratuito e acessível a todos, né? Defendido no contexto da redemocratização do país e que está descrito na Constituição Federal de 88, esse direito à educação, né? De qualidade, enfim, não tem sido, né? Efetivado e permanece inacessível a milhares de pessoas. O contexto da pandemia agravou esse processo e nós temos percebido, quem está nas escolas tem percebido muito os desafios, as dificuldades pós-pandemia. E isso teve, né, vários outros elementos que não foram só da pandemia, então a gente precisa reconhecer que tem muitos elementos aí que adentram a questão da precarização da escola, a precarização da educação, precarização do trabalho dos professores também, né? E aí nós temos um contexto atual, não podemos esquecer que resulta de uma racionalidade neoliberal, né? Nós temos vários autores que foram trazendo elementos para a gente pensar essa racionalidade neoliberal ao longo do tempo, a partir da década de 90, a atuação de organismos internacionais, e então, para não falar de muitos, a gente pode pensar assim, em produções do próprio grupo, do GEPES, do professor Altair, da Chayane, da Karina, do Evandro, do Júnior, que tem elementos, e outros, né, que tem elementos que tratam daquilo que vem se desdobrando com essa racionalidade neoliberal. Trouxemos também elementos a partir do Milton Santos, que é geógrafo, né? Que trata de uma globalização perversa. Então, nós temos um desafio muito grande. Às vezes, nós olhamos para o contexto das redes sociais, da informática, do acesso, né? Da globalização, das trocas, mas existem muitos problemas com esse processo, porque eles não garantiram um processo de educação, de transformação social, de construção de consciência. Muitas vezes servem, né, alimentam a indústria cultural, como Adorno e Horkheimer comentavam já há bastante tempo, né? Então, como isso vai influenciando a escola? Como se reage a partir da escola? Essa pergunta em vermelho, eu coloquei para a gente pensar, né? Não está lá no texto, mas são provocações para a gente pensar em que medida nós conseguimos, né, essas influências que acabam chegando e existindo na sociedade acabam chegando na escola, né? Bom, então nosso texto trata de dois eventos que têm repercutido no cenário social e educacional, que é a situação vivida no Brasil, a ameaça à vida democrática, ao modelo democrático de sociedade, e a pandemia, e esse contexto que a gente vê derivado da pandemia, ou agravado, né, depois do golpe de 2016, né? Então, nós temos aí um contexto que vem, né, que não é só por conta da pandemia também. Bom, e o que nós temos vivenciado agora? Como a educação e qual modelo de educação tem sido garantida nas escolas, né? Porque tem muitos elementos para a gente pensar o que está acontecendo nas realidades escolares. Às vezes até alguns professores dizem, mas na prática é outra coisa. A teoria não serve para dizer tal coisa da escola. E nesses cursos de extensão, e aí eu parabenizo, né, o grupo, o professor Altair e os coordenadores, os organizadores da obra, porque eles nos provocam a pensar, por meio da teoria, as realidades e os contextos escolares que nós atuamos ou que nós estamos inseridos, tentando, né, ajudar a transformar e a melhorar. E aí, uma das questões é pensar que o processo educativo tem que ser efetivado nas escolas públicas. Mas, para isso, a gente precisa pensar várias situações. E aí, a gente foi trazendo, né, no texto alguns elementos. Um deles é que o contexto pandêmico expôs a fragilidade sanitária do Brasil e, desde 2020, nós presenciamos a incapacidade do governo de articular ações conjuntas entre os estados da federação, potencializar recursos, alinhar os discursos e encaminhar protocolos de prevenção e cuidados. Era algo básico a se fazer,
né? Aumentaram as divisões e divergências, negligenciando ações necessárias, o que resultou em milhares de vidas dizimadas. A disseminação de fake news também, os discursos anti-ciência e ataques à democracia são outros elementos que têm marcado o contexto brasileiro, né? E aí eu trago a Rosana, né? O texto, parte da tese dela, né? Que trata desse processo que nós temos vivido. Então, a Rosana traz vou ler esse pedacinho. Os desmandos políticos e econômicos e sua continuidade têm a ver com a condição do povo, com as formas alienadas, acríticas e com a indiferença e despolitização do cidadão, que neutraliza a participação consciente, a qual é uma condição para o exercício da vida democrática. Despolitização é a ausência do pensar reflexivo, que inclui a autocrítica e a capacidade de discernimento, a ausência da vida examinada no dizer socrático. Então, tem vários elementos aqui que nos provocam a pensar. A formação de professores e a atuação política, que não é no sentido político partidário, ou não só no sentido, né, mas pensar que nós não somos neutros e que nós temos uma incumbência, né, enquanto seres que provocam, né? Nós temos uma função social na escola de provocar, de pensar e de construir caminhos para olhar para a nossa realidade e interpretar aquilo que tem acontecido, né? Se de fato esse movimento ele tem nos valorizado enquanto sujeitos, tem nos humanizado, ou nós estamos sendo utilizados para que alguém tenha lucro com o nosso trabalho, na exploração, por exemplo, né, do capital, da mão de obra. Então, nós temos muitas questões para pensar, né? E alguns dos problemas evidenciados atualmente, e aí aqui eu tomei a liberdade de colocar alguns a mais do que nós tínhamos já citado, são diversos, né? Então, retrocessos sociais, retrocessos econômicos, políticos, fragilização da democracia, se utilizando também da democracia para avançar o autoritarismo, e aí eu indicaria, não sei se, acho que a maioria já conhece Como as Democracias Morrem, do Levinsky e do Ziblatt, que tratam exatamente de como esses sujeitos autoritários tomam o poder, né, com um discurso popular, e eles vão construindo processos autoritários, e muitas vezes as pessoas pensam, não, mas ele ele fala o que pensa, é assim mesmo, né, tem que falar o que pensa, e aí começam esses ataques que nós temos visto por aí, né. E eles falam, né, do contexto norte-americano, estadunidense, inclusive, né, melhor dizendo, especificamente dos Estados Unidos, o que foi acontecendo a partir do Trump e que tem acontecido no Brasil, né? E a gente traz para o Brasil e vê o que tem acontecido nitidamente. Outra questão, intolerância, preconceito, escancaramento do racismo, né? Muitas vezes a gente não percebe no nosso cotidiano, e no Sul é menos perceptível nos municípios menores, porque nós não temos essa quantidade de população diversa, né? Com muita população negra, por exemplo. Mas quem está nos centros maiores e cidades médias tem visto muito disso, tem visto muitas situações, não só pela mídia, mas presenciando, né? Nós temos aqui situações aqui no bairro onde eu moro de que pessoas negras que andam por aqui à noite estão sendo paradas pela polícia, revistadas, enquanto, né, a população branca segue, né, a sua vida normalmente. Isso não é algo normal. A gente não pode normalizar as coisas que estão acontecendo. Nós temos violência política. Hoje mesmo no Recife, um prédio foi alvejado porque tinha uma bandeira do PT, algo do PT, enfim. Nós temos aumento do fundo eleitoral, e aí para quem dizia que não tem dinheiro, né, não tem dinheiro, nós temos a criação do orçamento secreto. Esses últimos elementos aqui não estavam no texto, tá? Os cortes em investimentos na área social, saúde, educação, ciência e tecnologia estavam, tá? Eu coloquei algumas coisas no meio. Algo que é muito preocupante, que é o rechaço, né, a negação ao conhecimento historicamente acumulado. E uma negação à escola, tem aluno não voltando para a escola, tem família não mandando o aluno para a escola, tem escola sendo questionadas do porquê determinados conteúdos estão no currículo escolar.
né? Falar sobre regime militar, falar sobre agrotóxicos, falar sobre cuidados com o corpo, tem sido para alguns, né, os conservadores, uma ameaça. E aí eu coloquei uma figurinha aqui para ilustrar, né? Então, apesar dos esforços, os investimentos em educação continuam microscópicos. Quando teve esses esforços, né? A gente precisa reconhecer que nós tivemos, em alguns momentos no nosso país, alguns avanços. E aí depois eu vou falar, né? Mostrar um outro dado para não dizer que eu estou fazendo campanha política aqui. Não, é a partir dos dados. E quando eu trabalho política educacional, política e organização da educação básica, eu trago um monte de coisas, de gráficos do censo escolar, do censo da educação superior, de notícias, de uma infinidade de coisas para que os alunos percebam que, de fato, a gente está vivendo uma situação muito grave, né? E a gente precisa, enquanto professores, educadores, em vários contextos, fazermos a nossa parte de construir essa consciência. Bom, então as situações da pandemia e atuais, né? Aqui nós tínhamos alguns outros elementos no texto: implementação do ensino remoto, algo que foi urgente, não previsto, sem uma cuidadosa organização, estruturação, formação e apoio. E acho que eu puxei para cima um negócio aí, né? E ficou faltando. Cuidado com a saúde dos docentes e discentes, sem as mínimas condições de infraestrutura, de equipamentos e conexão com a internet, né? Foi negado a internet para os estudantes, inclusive, né, pelo governo federal. Desigualdades foram sendo acentuadas, e aí também uma outra indicação que eu faria, aquele texto do José Carlos Libânio, Dualidade da Escola, né? A escola para ricos e a escola para pobres, que hoje, né, voltando no texto 10 anos depois da sua escrita, se não me engano, né, 8, 10 anos depois, a gente percebe situações que se agravaram, né, que era para terem melhorado e agora estão mais graves, inclusive. Cenário de aumento do desemprego, da miséria, da fome, da exclusão social, das desigualdades, e muitas pessoas usando isso como para dizer assim, não, foi só a guerra da Ucrânia, ou foi só a pandemia, foi o fique em casa, né? Mas tem outros elementos aí também. Fragilização da formação docente, das condições de trabalho, maior controle sobre o trabalho docente, adoecimento dos profissionais. Esses elementos, né, eu não estou trazendo uma reflexão mais teórica, no sentido mesmo daquilo que nós fomos fazendo no texto. Aí a gente indica, né, que seja lido também o texto. Nós temos lá... se fala também do burnout, aquelas situações que têm acontecido e sendo agravadas no contexto atual, né? E a implementação de reformas curriculares, né? Todos nós temos conhecimento sobre a BNCC, que foi, na sua terceira versão, aprovada, né? Com muitas mudanças, com muitas situações que são questionáveis, né? Tratam das habilidades e das competências, e se esquecem do conhecimento, né, como o Altair também falava hoje, e essa é uma pesquisa que o Júnior, né, o Júnior Centenário faz também sobre BNCC, a própria reforma do ensino médio, a ideia de escolha, né, teve uma propaganda massiva do governo Temer que os estudantes iriam escolher, olha que legal, todo mundo vai poder escolher o seu itinerário, e o que nós temos visto aqui no Espírito Santo, por exemplo, é que os alunos, por vezes, né, estudam numa escola gigante e naquela escola só tem 2 itinerários. E eles, se eles não seguirem um desses 2 itinerários, eles têm que ir para uma escola que fica do outro lado da cidade, ou pegar um transporte e andar 1 hora, 1h30 para chegar numa escola que tenha um outro itinerário. Então, é muito grave a situação e esses processos que vão fragilizando e gerando uma educação que é voltada só para o trabalho, né? Então, a ideia de cidadania, de formação da consciência, de ideia de uma emancipação humana para atuar democraticamente, para viver a democracia, ela vai se perdendo. Então, a educação, em especial nas novas gerações, permanece como uma necessidade básica, então é uma defesa nossa, e essencial para o desenvolvimento das condições contrárias à alienação. Mas, uma pergunta de novo, quais são as condições para a educação pública de qualidade? Por que eu estou focando na educação pública?
porque a escola pública é aquela que abarca, que tem, né, no seu espaço, na sua dinâmica, um conjunto diverso de sujeitos, que vêm dos mais variados contextos, das mais variadas situações, das mais diversas classes sociais, e com uma diversidade, né, étnica, cultural, muito maior. E é ali que nós temos alguns dos problemas, no sentido de que muitos desses estudantes não têm no seu cotidiano condições, às vezes, né, de acesso a outros materiais, acesso a outras, a cultura, né, de modo mais amplo, como acontece com estudantes, né, que têm um poder aquisitivo maior e que muitas vezes têm a possibilidade de acesso maior a outros recursos. Então, a escola pública, ela precisa ser pensada, né, nas suas condições para isso. Antes eu falei que eu ia trazer, que eu trabalho com alguns dados com os estudantes, eu quis trazer aqui exatamente para mexer um pouquinho com a questão dos gastos com educação. Investimentos, eu diria, né? Então, nós vimos aí, de 2010 até 2014, um aumento, né? Diminuiu um pouquinho em 2013, mas gradativamente nós tivemos aumento nos investimentos em educação em relação ao PIB. E aí, quando chega 2014, 2015, né, quando começa aquela ideia de que estava tudo ruim no Brasil e tem que tirar a Dilma e tal, nós vemos despencar os investimentos na educação. Lembrando que em 2019 nós não tínhamos pandemia e foi o menor investimento em educação dos últimos anos, né, voltando ao patamar praticamente menor, né, do que foi em 2010. Aqui um outro gráfico, com uma outra ideia aqui, na evolução das despesas e transferências federais com educação em bilhões. Também a gente percebe ali, né, de outra forma, mostrando esses dados. Então, nós podemos perceber que é uma política, né, é um projeto de governo, é um desmonte da educação. Nós já temos o desmonte do MEC, né, nós já temos aí o MEC que né, a questão lá dos pagamentos dos pastores também. Enfim, tem muitos elementos que a gente não trabalhou no texto, mas esse aqui foi mais para ilustrar mesmo, né, para provocar um pouquinho para a gente pensar. Que não é um posicionamento do nada, né, que a gente vem acompanhando esses dados e se apavorando com o que tem acontecido. E aí, a ideia do nosso texto, já indo para a parte mais final, é reforçar a importância da educação contra a barbárie. Então, nós temos aí um processo de desmonte, um processo de autoritarismo velado ou não tão velado, um processo que tem se agigantado e a gente já não sabe mais quem está do nosso lado, quem é que está tramando, né, contra a educação, contra os educadores. Então, a barbárie desenvolve-se quando não reconhecemos o ser humano como aventura singular e coletiva, quando tratamos como objeto, máquina, computador ou fantoche religioso ou ideológico. Então, o Bernard Charlot fala, né, traz essa ideia de pensar, fazer uma provocação com relação a isso, e nós pensamos, a partir dele, a educação como uma possibilidade de transformação, mas que precisa de sujeitos dispostos à transformação e a contribuir para a emancipação humana. E aí faz a gente pensar, eu que estou na escola, eu que fiquei 10 anos na escola pública, né? Será que eu e o meu grupo, os meus colegas, nós estamos dispostos a essa transformação? Em que medida nós temos contribuído com aquilo que nós propomos nas escolas para a emancipação humana? E aí nós trazemos, então, agora adentrando mais aos autores base, né, a ideia de debater sobre a atuação da escola na definição de políticas educacionais, na sua interpretação e na recontextualização, porque existe uma interpretação da escola, existe uma atuação da escola com relação à política, né, seja para aceitar, para refutar, para transformar, para se inquietar com ela, né? Então, nós temos duas possibilidades aqui, né? Apontamos a primeira como vendo a educação como perspectiva, como movimento essencial, como meio para a transformação social. E aí a gente se inspira muito em Paulo Freire, né? Uma educação educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, aquilo que a gente pensava, em que medida estamos dispostos a fazer essas mudanças. Ou, né, num outro movimento que é a educação para a alienação.
E essa educação para a alienação, ela existe. Ainda existe muito nas nossas escolas. Então, nós trouxemos um trechinho aqui, né? Educação pode ser fonte de alienação e acomodação, quando tratada como mercadoria que tem o fim único e o principal de formar gente para o consumo, de acordo com as regras do mercado. Ou seja, pessoas competitivas, individualistas, cuja atuação seja voltada apenas ao trabalho. Ou ainda, formar pessoas a partir de uma racionalidade técnica, num sentido voltado apenas à transmissão, à reprodução mecânica daquilo que é abordado, tendo um preparo aligerado, o qual tem como pretensão a formação de mão de obra para atividades cujo pensamento crítico não é incentivado. E nós vemos que o ataque à educação, o ataque à teoria, o ataque ao conhecimento com base científica, ele é questionado, né? Muitas vezes, né? Para que estudar isso, né? Por exemplo. Então, nós temos aí um caminho, né? E o caminho que nós pretendemos aqui é uma luta pela educação pública como espaço de formação para a cidadania e de defesa da democracia, de fortalecimento da democracia, né? Nesse sentido. E aí, para a gente pensar juntos, qual o sentido para o fazer escolar, qual o papel social da escola, qual o papel formativo dos educadores e também, né, sobre a atuação política dos professores. Para isso, nós trouxemos outro elemento aqui, né, de uma reflexão que nós fizemos no texto. As dicotomias conceituais, valorativas e éticas que perpassam os fazeres pedagógicos ficaram em evidência e precisam ser analisadas, pois definem o que se almeja quanto ao futuro da educação em um momento em que se evidencia uma crise, tendo em vista que, conforme Martha Nussbaum, com o tempo pode chegar a ser muito mais prejudicial para o futuro da democracia. Então, aquilo que a Rosana já falou no início, né, essa preocupação de que é por meio da educação que nós podemos pensar a coletividade, pensar que rumos tomamos como nação, como sociedade, e também como que a gente vai preservar esse modelo democrático de acolher as outras pessoas, acolher as diversidades e ter esse processo sensível, humano, para acolher esses sujeitos, né, com as suas trajetórias de vida e com os seus conhecimentos, né? Bom, então nós pensamos, né, na importância das práticas a partir das quais as políticas são colocadas em ação no cotidiano das escolas. Então, Bauman, Marguerite e Brown falam do desdobramento da política de modo microfísico, né? E os professores elaboram os sentidos a partir desses processos, porque eles interpretam essas políticas, podem ressignificá-las ou, por vezes, rejeitá-las, como eu havia comentado anteriormente. Estou chegando nos 30, né? Estou de olho aí que já estou tendo que acelerar. Atenção, então, para a consciência social, histórica e política, no intuito de conhecer conteúdo e dinâmicas sociais que perpassam o país. Isso porque, sem a consciência crítica e a consciência política dos professores, mantém-se os inúmeros desafios apontados anteriormente, tanto na construção de uma educação de qualidade, quanto na manutenção da perspectiva cidadã e democrática. E aí tem uma outra questão, né, que nós nos baseamos em Bauman, Marguerite e Brown, mas poderíamos citar vários outros textos, por exemplo, da Vera Peroni, do próprio professor Altair da Chayane, e de outros colegas também que tratam, né, dessas políticas e daquilo que tem acontecido hoje nas escolas, que é um foco no desempenho, na classificação, na comparação, na testagem, os números, né, o monitoramento, o controle da escola, sem garantir uma formação de qualidade, sem existir uma política de formação de professores efetiva no país, e investimentos que façam com que esses profissionais tenham condições de construir a sua própria consciência e a sua emancipação, e tenham autonomia para fazer esse movimento nas escolas também, né? Então, temos aí muitos desafios. Lá no nosso texto, a imagem não está muito boa, mas no texto original dos autores também é difícil de fazer a cópia desse esquema. Mas quando eles falam da questão das políticas, da política educacional e da escola, eles trazem alguns elementos para pensar, e nós analisamos, né, a questão da escola e essas setas que chegam nela, né? A questão do desempenho, os discursos das políticas, que tem uma história, tem valores, tem a questão, né, dos que chegam na escola.
E existe uma autoridade local, existem consultores, existem grupos, né, também, que hoje, inclusive, atuando muito na construção de políticas ligadas ao mercado financeiro, né, ligadas à dimensão econômica. Não é por nada que os grupos empresariais estão por trás, né, ou pela frente, vamos dizer assim, da reforma do ensino médio da BNCC, Fundação Lehman, dona da revista Nova Escola, e assim por diante, né? Vários grupos empresariais atuando, criando, né, possibilidades inclusive produzindo materiais para chegar na escola. Material de formação de professores, agora o próprio PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, tem formação para os professores. Então, a ideia de que o professor pode se formar com um livrinho, né? Tem um livro, um material prontinho para formar o professor. E alguém, né, os grupos ganham muito dinheiro com isso. Mas a escola, ela também tem os seus artefatos, os autores tratam, né, Ballmarguir e Brown falam de que a escola, ela tem as suas dinâmicas, as suas diferenças, nos turnos, inclusive, manhã, tarde, enfim, as dinâmicas das pessoas, né, dos sujeitos que estão ali. Existem os seus artefatos, existe a interpretação, tradução e narração dos discursos das políticas e do documento de política que chega na escola. Existem dimensões diferentes, né? Várias, aliás, profissional, emocional, psicossocial. Existe a interpretação das interpretações também, mas existe também uma resistência. E aí eles deixam elementos aqui mais soltos, né? Equipe, instalações, orçamento, que são os contextos materiais, e eles deixam a resistência. E aí a gente pensou vários elementos para olhar para essa escola na atuação nas políticas e na interpretação das políticas como um movimento que precisa, diante dessas políticas antidemocráticas, de resistência, mas precisa conhecer os documentos para isso, né? Então, alguns trechos dos autores, já indo para o final, que eles falam que há um monte de ação humana nesse diagrama, interpretação e tradução da política, assim como interpretações de interpretações, dimensões profissionais e emocionais, a filtragem e o fazer do trabalho com políticas. Há também resistência, e deixamos esse aspecto deliberadamente desconectado, como sua expressão em murmúrios e descontentamentos, que são, em certa medida, de flutuação livre em vez de sistemática. E eu acho que é o nosso desafio sistematizar esses processos, uma provocação enquanto professores, né? Nesse movimento. Então, a escola está no centro da atuação política, mas esta não é nem uma entidade simples, nem coerente, e por isso precisa ser compreendida em suas diferenças, nos modos como atua nas políticas. As escolas não são uma peça só, mas redes precárias de grupos diferentes e sobrepostas de pessoas, de artefatos e de práticas. Escolas são compostas de coleções de diferentes professores, gestores, tesoureiros, assistentes pedagógicos, orientadores, administradores, estudantes, pais, governadores e outros que habitam várias maneiras de ver, com diferentes formas de formação, histórias discursivas, visões epistemológicas de mundo e compromissos profissionais. E tem visões políticas diferentes, né? Tem professores muito conservadores também, e muitos professores que têm medo de que os alunos atuem também, aprendam a serem críticos e conscientes de modo mais amplo, né? E comecem a questionar esses processos. Então, a gente defende que a atuação política nas escolas e diante das políticas educacionais antidemocráticas precisa ser feita, né? Então, a atuação política, a partir dos autores citados, não é um processo simples e racional, por isso defendem, né? Os autores defendem que não é possível produzir um modelo linear de prática de atuação ou qualquer história simples de política que viaje para dentro e pelas escolas, ou de atuação da política como uma forma de osmose, né? Que alguém nos diz como fazer ou como que a gente aprende. Por fim, eu deixo alguns elementos do que se requer para atuar nessas políticas e no enfrentamento dessas políticas antidemocráticas, que é a consciência crítica ou crítico-emancipadora, que é o conhecimento político, pedagógico, de conteúdo, de gestão democrática de escola, de um contexto histórico brasileiro, né, também para a gente saber por que precisa atuar e defender uma escola crítica e democrática,
atuar colaborativa e participativamente com os nossos colegas nas escolas, e aí é o exercício de formiguinha, de começar a falar com aqueles que ainda não se colocam nesse debate político, né? O exercício da cidadania, que é atuar para além do nosso discurso, que é atuar e prestar atenção no que tem acontecido, é a consciência da importância da democracia e da sua manutenção, e é o enfrentamento e luta pela educação pública e de qualidade. Então, a gente precisa lutar pela educação e por processos significativos. Por fim, as referências, algumas utilizadas, né, no texto, outras citadas aqui, e agradeço, e acho que quase extrapolei o tempo, né, mas peço desculpas aí se fiz isso também, né? Obrigada, pessoal, pela oportunidade e pelo convite. Maravilhosa, né, Karina? Quero agradecer imensamente pela oportunidade, pelo encontro, né? Só em estar com vocês me fez um bem enorme nessa noite. E Karina, Ana, parabéns, vocês foram maravilhosas. Aos colegas também, né, pelas participações. Acho que foi um momento rico para nós, assim, pensarmos a educação. E não é que não tem saída alternativa, nós precisamos fazer isso mesmo. Discutir, dialogar, pensar. E em meio a tudo, há sempre possibilidades. Se não acreditarmos nas possibilidades, não há mais o que fazer e nós não podemos, né? A barbárie, né? O ódio não pode vencer o amor. Não é verdade? Nós não podemos nos dar por vencidos e admitirmos a barbárie, admitirmos a truculência, né? Nós temos que pensar alternativas, apesar das dificuldades.